Para crianças, nós vamos fazer as atividades, tá? Vocês assistam o primeiro vídeo, preste atenção na explicação e vamos responder as atividades da página 13 e 14. Primeiro, qual o assunto do texto? Histórias para criança. Então, tem as opções aí, você vai marcar a que você acha que é a correta. Olha lá, a primeira, a vida dos índios e dos negros. É isso que fala o assunto do texto? A diversidade de etnias que formaram no Brasil trata da valorização do povo indígena? Então, você vai ver qual é a resposta de acordo com a minha explicação e vai tentar marcar a resposta certa. 2. Releia os versos a seguir. Então, o Brasil menino rabiscou no seu caderno de figuras esta história do seu destino. Olha só, Brasil menino. O que quer dizer essa expressão? A tia explicou lá. Depois assinale a resposta que indica o significado dessa expressão. O que significa essa expressão que a tia explicou lá? Brasil menino. Que o Brasil estava começando sua história? Que a história do Brasil é contada por um menino? Que é a história de um menino que vivia no Brasil? Qual que você acha que é correta? Marca aí. 3. Leia o significado das palavras destacadas nos versos a seguir. Olha só. Ruflando a asa enorme das velas retessas. No clipezinho tá explicando aí o significado dessas palavras. Para a gente saber o significado de palavras que a gente não conhece, o bom é você usar um dicionário. Você vai lá no dicionário, procura a palavra que você está querendo saber o significado, que ele vai ter várias palavras em ordem alfabética, né? Para você estar aprendendo o significado dessas palavras que às vezes você não conhece. Olha lá, ruflando, agitando, tremulando, retessa, esticada, muito tensa, endireitada. Então, reescreva os versos substituindo as palavras ruflando ou retessas por outras de significado igual ou semelhante. Você pode consultar o clipe. Então, você vai reescrever esse verso aí, usando, né, o significado dessas palavras aí. Então, você vai olhar no clipezinho e vai reescrever usando o significado. Tipo, né, agitando a asa enorme, que é o significado de ruflando. Das velas retessas, né, esticadas, das velas esticadas, né. Então, você vai reescrever usando o significado aí que tá no clipezinho. Depois, nós vamos passar para a próxima página, que é a página 14. Olha lá. Sublinhe no poema os versos que fazem referência à chegada dos portugueses ao Brasil. Tem uma partezinha lá no texto, vamos voltar lá? Olha só, que a tia falou que fazia parte, né, que estava contando a história da chegada dos portugueses, né? Primeiro tá falando do início do Brasil, depois aqui tá falando sobre os habitantes que já existiam no Brasil, que eram os indígenas. Aqui a giz branco, que é a chegada dos portugueses. Então, você vai sublinhar todo esse verso aí que tá falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Depois, você vai ler novamente o poema, ouvir o primeiro videozinho, a explicação que a tia fez, e vai recontar a história, né? Recontar a história lá do poema, né? Num textinho aí, você vai montar um textinho para mim, recontando a história, né, do nosso país, que é do Brasil. Então, você vai recontar a história do Brasil aí. Eu não quero um textinho pequeno aí, de 2, 3 linhas, não. Olha, no máximo 5 até 10 linhas, quem conseguir, tá? Eu quero um textinho que você pode
Também pesquisar na internet mais sobre a história do Brasil, o papai e a mamãe te ajudar, né? Para você montar um textinho bem legal aí e mandar para mim. Eu quero que você mande uma foto só desse textinho, para mim estar fazendo correção, vendo como que você tá escrevendo, tá? Então, não lembra para você ver novamente a explicação da tia do primeiro texto, né? O que que eu falo? Você pode pesquisar mais coisas sobre a história do Brasil e você montar um textinho aí bem legal, de até 10 linhas, tá? Não quero 2, 3 linhas, é até no máximo de 5 a 10 linhas, um textinho bem legal sobre a história do nosso país, tá? Então, são essas as tarefinhas de hoje. Qualquer dúvida, vocês chamam a tia. Criança, a tia esqueceu uma coisinha de falar na atividade da página 14, o textinho, tá? Vocês lembram quando a tia explicou que toda vez que vocês forem fazer um texto, vocês têm que dar um título, né, para esse texto. Esse título tem que vir centralizado, né? Aí vocês pulam uma linha, começa o texto tem que ter parágrafo. Parágrafo é de um dedo, que é aquele espaçamento, né? E vocês têm que pôr também sinais de pontuação, né? Ponto final. Se for uma pergunta no texto, você tem que colocar um ponto de interrogação, né? Então, vocês lembram essas questões que a tia falou, que toda vez que você montar um texto, você tem que dar um título para o seu texto, esse título tem que vir no centro da sua folha, né? Dá um espaço, começa o texto, aí você tem que dar parágrafo, que é um dedo, né? E colocar, cada vez que você terminou uma frase, né? Ou o seu assunto, ponto final, tá? Então, não esqueça. Outro detalhe também que a tia esqueceu é que no textinho vai falar sobre os primeiros... O nosso textinho lá da página 12 fala sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Que já moravam aqui no Brasil, que são os índios. Então, hoje, dia 19 de abril, né? Nós comemoramos o dia do índio, né? Então, a gente já vai montar um textinho aí contando a história desses primeiros habitantes, né? Qual era a cultura deles, né? Por que que nós comemos alimentos à base de milho, mandioca, né? Isso é tudo cultura dos índios, tá? Por isso, né, eles já habitavam no Brasil, então teve essa mistura de etnias, né, que são vários povos no Brasil, incluindo os índios, que eram a maior parte, né, e que deu essa cultura pra gente, né, comer pamonha, né, comer coisas à base de milho e mandioca, batata doce, né, que era o que eles plantavam. Então, vocês lembram desses detalhes na hora de vocês fazerem o textinho, tá? E caprichem, tá bom? Então, era só isso que a tia tinha esquecido de mencionar para vocês, né? Cuidar na hora de fazer o textinho de vocês, né? E olhar bem para vocês não esquecer esses detalhes, que é o título, né? O parágrafo, os pontos, né? E caprichar na hora de fazer o texto. O seu texto tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Baseando naquilo que a tia contou sobre a história lá do poeminha, né? Vocês vão tentar montar o textinho de vocês, tá? Então, são essas as diquinhas que a tia queria dar, que a tia tinha esquecido de mencionar.